ver uma linha, né? Uma linha constante histórica de acontecimentos que são interligados e intercalados. E aqui em Josué, não diferente de Êxodo, nós vemos o agir de Deus de forma mais próxima daquele povo. Ou vocês acreditam que apenas a força do sopro seria capaz de derrubar uma muralha? Ou vocês acreditam que um rio abrir como um mar vermelho não é a ação divina para instituir autoridade para Josué? O livro de Josué nos mostra que nós podemos sair do lugar de encorajados para encorajadores. Nós lemos, repetimos diversas vezes o Deus chamando Moisés para encorajar o seu discípulo. Deus encorajando diretamente Josué. E aqui nós vemos um Josué preocupado em exercer a sua liderança e preocupado em encorajar, né, aqueles que estavam com ele na batalha. Quando eu falo encorajar, porque é claro, é notório que se um grande líder se vai, o novo líder não tem unanimidade a aceitação daqueles que estão subordinados a ele. E eu falo isso na empresa, numa sucessão familiar, eu falo isso numa igreja, numa sucessão de um pastor, eu falo isso num país, na sucessão de um presidente. É ingenuidade nossa acreditar que todo o arraial estava apoiando Josué. Quem é esse cara? Josué? Não, eu sou mais capacitado que ele. Eu estava lá com Moisés, eu fui juiz tantos anos de lá, porque eu não sou o líder do arraial. O texto não passa por essas suposições, mas nós vemos atitudes de um líder trazendo para si as rédeas da situação. Nós vemos um líder extremamente orientado por Deus para que seja reto, para que seja firme em suas atitudes, que não titubeie, que não fique tímido, que não tenha medo, que confie, porque Deus está com ele, que coloque passos de fé, que se coloque à frente. Não volte atrás, não demonstre fraqueza. E eu repito, seja um encorajador, porque sabe que Deus está com ele. Baseado em quê? Você está tocando esse assunto, encorajador, encorajador, encorajador. Nós lemos no capítulo 1. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a seus antepassados. Seja somente forte e corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei do meu servo Moisés. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente. Relembre continuamente. Relembre continuamente os termos deste livro. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Mesmo sabendo disso, Moisés, além de ser forte e corajoso, desempenhou e utilizou um outro talento, que era a sabedoria, a experiência de guerra. Buscou, em fatos anteriores, o que aconteceria. Pode fechar, Miri. O que aconteceria, o que acontece quando você está diante de uma guerra que você precisa conhecer seu inimigo. Mesmo confiando a Deus, ele envia 2 espiões. Assim como lá atrás Moisés enviou 12. Ele envia 2. Não sei, ainda ancorado por um sentimento que somente ele e Caleb voltaram e confrontaram os outros 10 que desmotivaram a população. Não sei, talvez com medo de acontecer a mesma coisa, que 12 espiões voltassem e 10 desmotivassem o povo de atravessar o Jordão. Ele envia esses 2 espiões e aqui é colocado um terceiro personagem na história, um personagem importante, enaltece o papel de uma mulher na história, a valentia, o ato corajoso de uma mulher, que vai contrário ao que o mundo dizia, porque ela poderia ouvir, ela era dona de um bordel, gente. Mais influência política,
ela estava no meio de vários conchavos, ouvia e participava de situações comerciais, porque antigamente eram nesses lugares que os homens negociavam, eram nesses lugares que eram fechados acordos políticos. E aqui nós vemos uma mulher que demonstra coragem. Eu estou lendo o que o pastor escreveu aqui na minha Bíblia. Raabe demonstrou coragem ao se afastar da segurança e dos elogios do mundo que ela conhecia e se arriscou a seguir um Deus verdadeiro, de quem ela pouco sabia. Sempre é preciso ter coragem para fazer mudanças em nossa vida, em especial quando essas mudanças nos levam ao desconhecimento, ao desconhecido. Eu não posso ficar aqui recitando o versículo, meu Deus, o Senhor me ordena a ser forte e corajoso, e eu continuo fazendo as coisas que o mundo quer que eu faça. Eu não proponho diante de mim as mudanças que precisam ser feitas. Eu não enfrento as coisas como devem ser feitas. De nada vale vivermos em teoria, pois seremos e somos provados todos os dias. E não acredite que você vai ser só provado no ato gigantesco. Não, você é provado a ser forte e corajoso nas pequenas coisas também, em pequenas decisões do seu dia a dia. E aí eu me pergunto, quem sou eu para fazer algo? Quem sou eu para me colocar à disposição e ser usado por Deus? E aí eu vou lá para Hebreus 11. Pela fé, os pais de Moisés esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do faraó. Pela fé, e aqui entendamos, com coragem, sem medo, eles colocaram e temeram que Deus cuidaria melhor do seu filho do que entregá-lo à morte. Porque nós lemos e vimos que o faraó decretou a morte dos filhos homens nascidos naquele período. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir tesouros no Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Aqui nós estamos vendo ato de coragem. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes da porta, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Rio Vermelho como se estivesse em terra seca, quando os egípcios tentaram segui-los. E quando os egípcios tentaram segui-lo, morreram afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes da cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais eu preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas que tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, fecharam com justiça e receberam promessas. Governaram com justiça. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Às vezes, estamos pedindo força e coragem em situações que não precisamos ter. Estamos pedindo capacitação em situações e esferas da nossa vida que não é importante para Deus naquele momento. Por isso existem os vales. Por isso que existem situações de medo, de temor extremo, de insegurança do que vai acontecer. E é isso que nós estamos lendo aqui. Nós estamos lendo aqui uma passagem de 3 milhões de pessoas por um rio. E esse rio, como Israel leu no capítulo 3, ele se abre novamente, assim como no Mar Vermelho, para que as pessoas passassem ao pé seco. E isso chega a outras nações, e esse fato, chega a o conhecimento de outras pessoas. Josué, nesse momento, a partir do momento que Deus abre o Rio Jordão para que eles passassem, ele recebe de Deus uma autoridade
ele recebe o reconhecimento daqueles que o seguiam. Aqui é firmado a autoridade de Josué. Nós lemos no capítulo 4, 14. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo do Israel. Isso responde o que eu comecei a falar lá atrás. O que eu comecei a dizer da insegurança, da insatisfação, do não reconhecimento desse líder. Deus agindo e colocando os pontos nos is. Mas antes de colocar o ponto no i, precisou-se que Josué se esvaziasse. Precisou que Josué obedecesse. Precisou que Josué colocasse à disposição. Precisou que esse Josué chegasse na tribo de Gade e Rúben falasse: meus irmãos, beleza, eu não sou Moisés, mas vocês sabem que vocês fecharam com ele. Então vocês precisam me enviar os seus guerreiros. Eu preciso que os seus guerreiros atravessem comigo. Uma vez que estiver pacificado, esses seus guerreiros voltarão e ficarão com suas mulheres aqui. O líder não precisa ser bonzinho. O líder não precisa ser o tempo todo aquele que diz o sim. O líder precisa te levar a lugares que você não esperaria chegar sozinho. O líder é aquele que lhe conduz. O líder não manda em nada. O líder encanta pelo agir. Ele empolga pelo seu ato. Ele te leva, eu volto a dizer, ele te leva, ele te conduz a buscar o seu melhor. Não para agradar o líder, mas para você encontrar uma força interior que você nem mesmo sabe. E muitas vezes não elogiamos nossas esposas, não elogiamos nossos filhos, não elogiamos nossos parentes próximos, não colocamos luz em qualidades que eles possuem. Não encorajamos. Nos colocamos em posição de críticos, de buscar uma perfeição que nós nem mesmos temos. A Bíblia lhe confronta hoje, meu irmão. A Bíblia lhe confronta agora. No seu papel de esposo, no seu papel de filho, no seu papel de pai, no seu papel de ovelha, no seu papel de servo. Deus lhe dá os instrumentos totais para que você tenha essa autoridade e você acaba delegando para outros fazer. Você acaba terceirizando para que o outro faça. E você não assume a sua autoridade, que lhe é instituída por Deus. Josué assumiu a sua autoridade e o foi reconhecido por Deus. E nós vamos ler e leremos repetindo diversas vezes que o Espírito Santo te chama, te capacita, te sustenta e te honra. Não esqueça disso. E não faça se desentendido quando você for chamado para algo. Você será chamado para o tempo todo para servir. Você será o tempo todo chamado para ser instrumento de Deus na terra. Mas cabe a sua sensibilidade, cabe a sua sintonia para aceitar os chamamentos, para ser usado, para exercer sua posição de líder. Eu posso desligar aqui essa videochamada e você receber uma proposta na sua própria igreja, para coordenar um grupo de oração, ou para fazer parte de um grupo de oração, para auxiliar alguém que precisa fazer um projeto de sopão, para auxiliar alguém que quer fazer um projeto de EBD na igreja dele. Se coloque isso em suas orações. Senhor, me chame. Senhor, me convoque. Eis-me aqui, porque eu sei que o Senhor vai me capacitar. Eu sei que o Senhor vai sustentar essa obra e o Senhor vai honrar. E como é que o Senhor vai me honrar? Eu vendo, eu participando, eu sendo cheio. Não tem nada melhor do que desfrutar desse testamento, desfrutar dessas riquezas em vida, gente. A gente segue e nós vemos que, infelizmente, Josué precisa fazer uma nova aliança com o povo de Israel. Por incrível que pareça, aqueles pais que foram circuncidados lá no Egito não seguiram com o básico da aliança oferecida e ordenada a Abraão lá atrás. Em que Josué precisa em que todos fossem circuncidados. E está escrito aqui, capítulo 5:5. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas não aconteceu com os homens que nasceram depois de sair do Egito. O povo havia desobedecido ao Senhor, e o Senhor jurou que não deixaria entrar na terra que ele tinha prometido. Nos dá uma terra que produz leite e mel com fartura.
enquanto estavam acampados na planície de Jericó, celebraram a Páscoa. Toda vez que nós lermos aqui celebrações de festas, é para que a memória de Deus seja lembrada, para que seja inculcada, relembrado, reencenado, reavivado, rememorado nessas pessoas aquilo que aconteceu, porque se esquece, se esvai, outros problemas tomam conta. É como uma informação, é como seu WhatsApp. Se eu mandar uma mensagem para você agora, outras mensagens chegarão, vou lá para trás. Então, existem essas pausas nos rituais judaicos para que seja relembrado, para que seja discutido. Por que Moisés instituiu uma Páscoa quando eles atravessaram? Para que fosse comemorado, relembrado o agir do Senhor, até por aqueles que estavam desatentos, que achavam que o Senhor tinha a obrigação de abrir o mar para ele passar. Porque tem cristão assim hoje em dia. Não, o Senhor tem a obrigação de me dar. O Senhor tem a obrigação de me abençoar. É a obrigação de Deus. Afaste do seu coração esse pensamento, meu irmão. E afaste de você pessoas que te imputam esse pensamento. Pare de seguir na rede social líderes, etc., que ficam propondo uma definição de um Deus garçom, um Deus que está a seu serviço. Pois você vai cair em um engano que não pode ter volta. Nós continuamos e nós vemos no versículo 11, uma situação específica em que eu não aprofundei. Nós já lemos em outros momentos, discutimos um pouco, Israel está aqui, Edinho, Alex, essa passagem, em que, para mim, me parece muito um Deus se fazendo presente para Moisés, para Josué, face a face, né? Mas ele manda um general do exército, e se muitos não sabem, existe um exército de anjos, né? Que operam com o Senhor. Um exército, e nós vamos ver em algumas passagens, esse exército ser aberto à visão para pessoas na terra. Esse exército de anjos, esse exército que nós cantamos e louvamos tanto, muitas vezes em nossos cultos. E aqui um comandante chega para Josué e fala: aqui já é a sua terra santa. Respeite-a, cultive-a, adore-a. E não por coincidência, mas como uma forma de mostrar a eles que eles já estavam em terra santa, o maná. Vocês acreditam que até aqui eles recebiam o maná? Até esse momento, Deus os sustentava o alimento? É uma preocupação a menos, né? É uma grande preocupação a menos. Não ter que caçar, não ter que buscar cozinhar outros alimentos. Eles estavam caminhando, 3 milhões de pessoas providas de alimento diariamente por Deus. E aqui está escrito: no dia que começaram a comer das colheitas desta terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Capítulo 6 é a queda do muro de Jericó. Eu não vou aprofundar muito, o texto já entra, né, de forma bem explícita, mas para mim é algo que foge da realidade e só tem explicação do agir de Deus, do dedo de Deus para aquele povo que ainda se acreditava incrédulo, mesmo vendo o maná sendo fornecido, mesmo vindo atravessando o Rio Jordão, passando seco, nós vemos aqui novamente um agir de Deus, em que eles passam, ficam marchando, né, ao redor das muralhas. Gente, não é a parede não é a parede de nossa casa, não. Graças a Deus, já tive a oportunidade e quero ir mais. Nós já vimos castelos medievais e as muralhas não eram pequenininhas, não, gente. E eu quero ir mais, né? Quero, se puder, né, estar lá em Terra Santa, ver o que restou desses escombros, né? Mas não é fisicamente explicado que um sopro, que um grito derrube muralhas. Não caia nesse engano. É o agir de Deus se mostrando tão próximo do homem para que seja cumprida aquilo que ele prometeu lá atrás. E o texto que nós lemos hoje termina assim:
Assim, o Senhor estava com Josué, e sua fama espalhou por toda a terra. Amanhã a gente vai continuar a leitura. Amanhã não, segunda. Mas nós vamos ver, ler e entender de forma proposital que todas as graças que nós vimos esses 6 capítulos, pela falha do homem, Deus também lembrará. Olhe, tenha cuidado com o que você faz. Você tem o livre-arbítrio, mas se você errar, você terá punições. E se você falhar, eu me chatearei com você. A gente não pode esquecer disso, que nós temos diariamente o livre-arbítrio da escolha de seguir a Deus e seguir seus caminhos e pedir para ser utilizado por Ele. Como é que foi a leitura para vocês hoje, meus irmãos? Israel levantou a mão. Venha, papito. Glória a Deus, estamos aqui lendo de novo esse livro maravilhoso, hein, El? Rapaz, que pancada, Josué, viu?